Na Bolsa de Valores, né, lá em 2012 ali, era extremamente incomum você encontrar um investidor que tinha 100% em renda variável. Na verdade, eu tinha ali 30%, né, em renda variável, eu era considerado um investidor ultra arrojado ali, né? Inclusive, acho que as corretoras vão ter que mudar esse perfil delas, que elas dizem hoje o que é arrojado, o que não é, porque hoje a gente encontra pessoas que têm 100% em ações, né? Se você é uma dessas pessoas, comenta aí o que você achou desse vídeo no final aqui, depois das conclusões. Então, por que naquela época não existia tanta gente fazendo isso? A taxa Selic estava ali em torno de 9%. Então, você encontrava investimentos de renda fixa pagando 12, 15, né? Com certa facilidade ali. Então, não era tão comum ver o investidor ali realmente ter 100% em renda variável, porque seria considerado meio estupidez, né? Você estaria tomando um risco ultra desnecessário. Quando a gente viu essa queda na taxa Selic e um aumento também no número de influenciadores, né? Falando sobre a Bolsa de Valores e tudo, cada vez mais criadores de conteúdo, o mercado se desenvolvendo muito. Isso é muito positivo, tá? Não estou falando aqui com áreas de, ai meu Deus, agora tem muita gente, isso é muito bom para o mercado, significa um amadurecimento, mais IPO, mais oportunidades na Bolsa de Valores brasileira. Então, de modo algum, eu penso que isso é um defeito. Mas aí, hoje em dia, é raro encontrar investidores desses que chegaram agora, né? Então, nos últimos 1 ano, 2 anos aí, que tenham investimentos em renda fixa. Boa parte dessas pessoas, na verdade, só tem investimentos em renda variável. E aí que mora o grande risco. Por quê, né? Porque essas pessoas vêm ali e mostram esse tipo de gráfico aqui. Vou colocar aqui para vocês na tela. Aí mostra ali, rendimento das ações, né? Lá desde 1802 até 2002, e você vê que ações está muito maior, renda fixa está ali um pouco menor, o tesouro está um pouquinho menor, o ouro está certo tanto ali, e o dólar está lá embaixo, né, que perdeu o valor ao longo dos anos. Então esse tipo de gráfico aqui, o que tem de errado com esse gráfico? Ele está errado, Raul? Não, as informações aqui estão primordialmente corretas, tá? Esse gráfico está 100% correto e a maioria daqueles gráficos que você vê comparando Ibovespa com renda fixa, né? No geral, eles estão corretos mesmo. As ações costumam ser a classe de ativos que mais rende comparado com quase qualquer outra, né? Hoje em dia você tem ali as criptomoedas e tudo apresentando crescimentos não coerentes, porque está bem no começo desse tipo de moeda, mas fora isso, né, a gente vê ali realmente as ações rendendo mais que tudo. Então, qual que seria o grande problema aqui de você ter 100% dos seus investimentos na classe de ativo que mais rende ao longo dos anos, né? Já que se a gente pegar um gráfico do Ibovespa aí, mesmo nos últimos 50 anos, a gente chega lá em 11% de rentabilidade média. O problema, né, e o grande problema de todo tipo de estatística é que a estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem. E, no geral, eles costumam confessar. E o que significa isso, né? Você vai fazer os números contarem a história que você quer ali. Não tem como, tá? Você vai gerar uma estatística e ter um viés nessa estatística, né? Então, você sempre vai conseguir fazer ele mostrar exatamente o que você está procurando, né? Se você fizer um gráfico com um viés específico, você consegue alterar. Quer ver, por exemplo, como que muda isso? Se você pega uma estatística, por exemplo, faz o seguinte, em 10 anos a população carcerária feminina aumentou em 52%. Aí você fala, caramba, tá prendendo mulher pra caramba, né? Só que se a gente pega a outra estatística e fala assim, olha, 80%, né, de quase toda a população carcerária é de homens. Aí você vai pegar e falar assim, ué, mas só tem homem na cadeia. Por quê? Porque quando o número é menor, você consegue fazer parecer que ele tá ficando cada vez maior, né? Então o problema é que é o seguinte, não tem nada de errado com isso aqui, mas estatística, né, é a arte de torturar os números ali até que eles confessem, né? E eles sempre confessam, ou seja, quem fez esse gráfico aqui, ele tinha um objetivo com esse gráfico, né? E quem disse essa frase aí foi o Abraham Laredo Sixu, tá? Que é um estatístico aí. Ele falou essa frase aí da arte de torturar os números até que eles confessem e eles sempre confessam, né? Então, quando você olha para esse gráfico, não tem nada de errado, mas por que alguém queria fazer esse gráfico, né? Aí que você tem que se perguntar. E aí, quando a gente pega esse gráfico ali, está escrito simplesmente ações. Isso é uma palavra muito genérica, porque na verdade ele não está falando de ações, ele está falando ali do índice de ações, muito provavelmente do S&P 500, né, que é o principal índice de ações americanas. Agora, você conhece alguém no Brasil que tem 100% do patrimônio no S&P 500, ou seja, ali no IVV, que seria, né, um ETF ali, ou mesmo no Brasil, que tem 100% do patrimônio no BOVA11? Você não conhece? Esse investidor, normalmente, ele monta uma carteira de investimentos e ele tenta, dentro dessa carteira dele, superar, né? Ele quer bater o Ibovespa, ou se ele investe no exterior, ele quer bater o S&P 500, né? E não necessariamente ele vai conseguir fazer isso, tá? Então só disso aqui já é uma mentira, logo de cara. Se você escolheu mal as suas ações, eu consigo, por exemplo, selecionar uma carteira de ações em que a pessoa perdeu 100% do dinheiro. Se as empresas faliram, ela perdeu 100% do dinheiro. Só que esse tipo de coisa não entrou nesse gráfico aqui, né? Esse tipo de dado não entrou aqui. Se você pegar o número de investidores de 1802 a 2002 que tiveram prejuízo com Bolsa de Valores,
bolhas, vamos pegar esse dado? Aí vamos ver se o gráfico fica assim. Não fica. Por quê? Porque não existe esse investimento médio. Se você está comprando BOVA11 ou S&P, esse gráfico aqui poderia te dizer muito sobre isso. Então esse gráfico aqui ele mostra uma replicação de um índice. Ele serve como referência? Pode até servir, mas ele não vai ser igual à sua evolução patrimonial. E nenhuma pessoa vive 200 anos também, né? Então você nem teria 200 anos para ver isso funcionar. Mas fora esses problemas todos aqui, a gente ainda tem mais um monte de problema. Primeiro, as empresas que estão nesse gráfico aqui, boa parte delas nem existem mais. Então, já não serviria. Rentabilidade passada não é rentabilidade futura. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? Outro fator extremamente importante que está desconsiderado completamente nesse gráfico aqui é o fator humano. O que parece uma linha completamente linear ali são períodos, às vezes, de 10 anos, 5 anos. Num gráfico de 200 anos, cada pontinho desse tem um período de tempo significativo. Será mesmo que você ficaria ali vendo o índice cair desse tanto ali, você não faria absolutamente nada, você não faria nenhum movimento? Parece uma linha reta, mas essa linha reta é assim, ó. Ela cai durante 3 anos, cai durante 5 anos, cai durante 6 anos. Será mesmo que você conseguiria ficar ali? Aí você me fala assim, não, eu sou inteligentão, né? Se eu perguntar aqui para as pessoas, o que você faria se a bolsa tivesse uma queda de 5 anos? Imediatamente a pessoa vai me responder assim, eu não venderia, claro que não, né? Eu sou demais, eu sou incrível, tudo bem. Eu posso até acreditar que você é gênio, eu posso até acreditar que boa parte das pessoas que mostram esse tipo de gráfico e tudo são pessoas extremamente inteligentes. Eu não duvido da inteligência delas e nem da capacidade delas e nem acho que elas estão mal intencionadas, tá? É porque eu falei de selecionar o gráfico aqui, eu não acho que elas estão mal intencionadas. Eu acho que realmente elas acreditam nisso.